Mais uma aula da Imersão Dev e hoje a gente vai entender como que o computador repete uma sequência de instruções. E isso é muito comum. A gente quer que algo seja executado várias vezes até que algo aconteça. Essas estruturas de repetições são muito utilizadas e a gente vai programar isso usando um joguinho. A gente vai aprender e aplicar junto com o Guilherme e com a Rafaela num caso que fica muito real. E você com certeza vai ter muitas ideias para aplicar essa estrutura de repetição, que a gente chama de laço, em várias situações diferentes. E eu quero ver como você está fazendo no Discord, no CodePen, usando a hashtag. Vamos lá para a terceira aula. Boas-vindas à terceira aula da Imersão Dev. A gente viu o if e o else. Espero que vocês tenham praticado bastante e transformado tudo aquilo e visto que existem várias formas de chegar ao mesmo resultado. Isso é muito importante. Então, lembrando 3 pontos principais. É muito importante, em primeiro lugar, vocês mexerem no código de vocês das aulas e verem o que será que acontece aqui? Será que dá erro? Por que dá erro? O segundo é reservar o tempo todos os dias de estudo e prática. E o terceiro, que não é só importante para vocês, é importante para a gente mesmo, né? Como a Lura, a empresa, e para a gente ver o resultado do nosso trabalho. É você compartilhar o seu CodePen, colocar no celular, mostrar para a família, usar a hashtag no Discord, no Instagram, que a gente está colhendo muitos depoimentos super interessantes. Tem gente já fazendo do Pokémon de ponta cabeça e a gente tem muito orgulho do nosso trabalho. Nosso objetivo realmente, com essa imersão grande desse jeito, com tantos influenciadores trabalhando juntos, é que a gente possa tocar e mexer um pouco no cenário do trabalho no Brasil. A gente sabe que há sim oportunidade, há espaço em programação em código, você já viu o que você consegue fazer e a gente realmente acredita que existem tantas vagas que, com foco, determinação e tempo, você pode sim ter espaço nesse mercado. Vou chamar o Guilherme e a Rafaela. Oi, Rafaela. Oi, Guilherme. Olá! Hoje a gente vai fazer uma mágica, a gente vai tentar vencer o computador, é por aí? Isso. Hoje o desafio é humano versus máquina. Skynet, esse nível aí. Então, vamos lá para a nossa terceira aula. Então, eu já compartilhei minha tela aqui. Estou com um projeto base que a gente vai utilizar, que vai se chamar Mentalista. Qual é a ideia? A gente vai criar um programa onde ele vai escolher um número entre 0 e 10 e a gente vai tentar acertar o programa que a máquina escolheu, que o nosso computador escolheu, beleza? Então, vou utilizar esse template, vou fazer aqui um fork desse projeto. Lembrando que esse endereço do projetinho para você fazer o fork está aqui na descrição da aula, para você pegar esse base aqui do CSS, do HTML, que você sabe que você mesmo pode mexer para deixar com a sua cara e dar os passos que o Guilherme está fazendo. É isso aí. Vamos lá? Então, ó, a primeira coisa, nosso foco é o JS, vou deixar só o JS aberto aqui, vou dar um zoom para a gente conseguir enxergar melhor, e o que eu vou fazer inicialmente vai ser definir um número secreto. Inicialmente eu não quero que a máquina escolha, eu vou escolher para eu verificar se a lógica do meu programa está funcionando. Então eu vou criar uma variável que eu vou chamar de número secreto, e vou falar que o número secreto vai ser 3, tá bom? Então, criei uma variável chamada número secreto, vou pedir para que a pessoa dê um chute. Eu vou criar aqui um var chute. Esse chute que a pessoa vai executar vai ser através do prompt, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, prompt. Eu vou falar, por exemplo, digite um número entre 0 e 10. Então, digite um número entre 0 e 10. Esse número que a gente vai digitar, depois que a gente... Opa, não sei o que aconteceu aqui, entre 0 e 10, ficou maluco. Aí, beleza. Depois que a gente digita esse número, eu vou converter esse número para um número inteiro, tá bom? Então, eu vou fazer aqui um parse int, colocando aqui, ó, abrindo parênteses, logo quando começa o prompt e quando fecha tudo isso daqui. Então, o que ele vai fazer? Vai perguntar o prompt. A pessoa vai digitar o número. Depois, o número que a pessoa digitar vai ser convertido para um int. E depois vai fazer uma verificação que a gente já aprendeu, principalmente na nossa aula passada. Eu vou verificar se o número secreto é igual ao chute que a pessoa deu, certo? Vou abrir e fechar os bigodes. Se for certinho, eu vou exibir um alert, tá bom? Inicialmente aqui vou colocar um alert. Vou digitar, por exemplo, acertou. Acertou. Se não, um else. Vou digitar aqui um alert também. Errou. Vou colocar um número secreto, né, para a pessoa conseguir enxergar, né?
número secreto era, e vou concatenar um mais, vou colocar aqui a variável número secreto, certo? Então, só recapitulando aqui o que a gente fez. Eu criei um número secreto, uma variável na memória do computador. Coloquei, o número secreto é igual a 3. Depois vou pegar o chute da pessoa, converter esse chute para inteiro e vou comparar depois que ela digitar, né? Depois que ela der o chute. Falando, se o número secreto for igual ao chute, né? Aí a pessoa acertou. Se não, a pessoa errou. Vou colocar aqui para o ladinho para a gente visualizar e vou rodar aqui o nosso projeto para a gente ver. Salvei e rodando. Beleza. Digite, apareceu erro ali, porque eu não digitei nada, agora sim, beleza. Digite o número entre 0 e 10. Vou acertar. Vou digitar o número 3, quando eu dou um Enter, ele fala que acertou, maravilha. Vou digitar um número errado agora, eu sei que o número secreto é 3, executando aqui mais uma vez, deixa eu só rodar aqui mais uma. Ele vai perguntar, digite um número secreto entre 0 e 10, vou digitar o número 4. Quando eu dou um OK, errou. O número secreto era 3. Beleza. A lógica do... Guilherme, esse aí já dá pra brincar, né? Dá pra você... Já, muito. Aqui, colocar no celular, pegar esse link aí que tem, mostra no celular, tem como ver só aquela parte mais bonitinha e mostrar, olha, digita aí o número que eu tô pensando, né? Você pode ter dica, tem um monte de coisa. Só num códigozinho como esse, já tem muita coisa que dá pra gente fazer aqui. Sim. Uma coisa interessante desse código específico é que a gente está usando um alerta. E não existe no JavaScript apenas o alerta. Repara que nesse primeiro momento, eu estou testando a lógica do meu projeto, só que eu estou utilizando aqui o alert para exibir na tela, explodir na tela. E às vezes, nós desenvolvedores, a gente não quer criar um alerta, não precisa disso. Seria legal se a gente pudesse... se existisse um espaço onde a gente pudesse testar ali se a gente acertou, se a gente errou, né? Só para testar a nossa lógica ou testar um pequeno trecho do nosso código, né? E existe essa possibilidade que a Rafa vai mostrar para vocês agora. Agora a gente tem mais uma funçãozinha para adicionar no nosso livrinho já de funções que a gente aprendeu. Além do alerta, além do document write, a gente também tem o console.log. O que é esse console? Porque assim, eu acho que vocês se lembram da primeira aula, quando a gente começou aqui a imersão, mostrando aquela página do YouTube, que a gente estava lá no canal da Lura, e a gente clicou com o botão direito e apareceu um inspecionar. A gente clica ali no inspecionar, e o Paulo mostrou para vocês que a gente tem ali elementos, tem o console. E quando a gente entra no console, aqui, a gente consegue fazer contas, consegue operar, criar variáveis, utilizar aqui dentro desse console mesmo. Só que a gente não usa esse console para poder aparecer coisas na tela, né? No sentido de o que a gente manda pro console vai aparecer apenas no console. Então, isso normalmente é usado por nós desenvolvedores. A gente normalmente, quando a gente quer ver se alguma coisa está certa, e será que essa variável está com o valor certo que eu queria? A gente vai lá e coloca esse console.log para poder aparecer no console, escondidinho da página. Assim, quem tiver na página, né, o usuário que vai ler a página não vai ver. Só a gente que vai lá dar um inspecionar e vai ver o que está escrito. Então, aqui no CodePen, ele tem o próprio console ali embaixo, no canto esquerdo. Exatamente aí. Então, a gente pode abrir esse console e tudo que a gente mandar um console log, assim como a gente mandava um alert ou um prompt, ele vai aparecer ali dentro. Então, vamos testar. Vamos ver se agora, quando a gente pede o console log, ele vai aparecer a informação ali dentro. Eu vou testar primeiro o acertou, que foi o único que eu mudei aqui, o console. Quando eu dou um OK, olha só, nada aparece na tela, só que no console apareceu aquela mensagem. Então, eu vou tirar aqui no alerta, vou colocar também console.log, e vou errar agora o meu código. Errar meu chute, né, na verdade. Vou colocar o número 2. Quando eu dou aqui, errou, o número secreto era 3. Isso fica legal, assim como o Rafa falou, a gente pode, conforme a gente vai executando os testes, o console vai ficar salvando tudo ali que a gente está fazendo, né? Então a gente pode limpar, clicando aqui nesse botão Clear, tá? Então eu clico aqui, ele limpa o console e eu consigo continuar aqui os meus projetos, os meus testes, certo?
Então, deixa eu entender. A gente viu 3 tipos de funções para se comunicar com o usuário, para entregar informação. A gente viu na primeira aula o Alert, que é realmente meio, né? Você não consegue nem usar o navegador, porque ele te trava a sua tela e fica segurando lá. Pode ser interessante para brincar e etc., mas a gente não costuma ver por aí em sites. A gente usou o document.write, que escreve ali no finzinho do tal do HTML, que a gente até viu que como a nossa tela era preta, e se você tentar o document.write agora com a tela preta, ele vai mostrar em preto e aí você precisa sublinhar, não funcionava tão bem, que na outra aula, como a gente usou aquela tagzinha, que é aquele menor, maior, H2, ele já aparecia num lugar específico. Então, o document.write tem o propósito de mostrar na página, no HTML, onde ele vai aparecer exatamente, tem um monte de detalhes. E por último, esse console.log, que é algo mais hacker, né, mais dev, porque se alguém estiver usando o nosso site normalmente, ele não vai ver nenhuma dessas mensagens. Isso vai aparecer em algum canto, que você precisa dar clique da direita e fazer não sei o quê. Então, reparem que a gente viu console.log, document.write e alert. A gente está chamando tudo de função, e realmente são, mas tem alguns detalhes aqui que estão acontecendo por trás que não importa para a gente, e cada uma se comunica com o usuário de uma forma um pouco diferente. Qual que você vai usar? Isso vai depender. Você vai ver que talvez, se você for trabalhar nessa parte, que a Rafaela trabalha, estuda, front-end, você vai ver que você vai usar, não vai ser nenhum desses, vai ser um pouquinho diferente. E é normal, mas tudo tem isso como base. Tudo que a gente está vendo aqui, que a Rafaela e o Guilherme estão trazendo, tem total aplicabilidade, está usando embaixo dos panos do que eles fazem na hora do trabalho pesado, real, em equipe. Então, acho que é bem legal como vocês trouxeram esses 3, cada um em uma aula, para a gente não misturar tanto. Vamos continuar melhorando a lógica do nosso jogo? Agora que a gente sabe usar o console, eu vou usar o console. A gente vai testar apenas a nossa lógica, não é o jogo no seu estágio final ainda. Então, o que eu vou fazer? Supondo que a pessoa erre o valor, a gente podia dar uma ajuda para ela, né? Falar que o número secreto, ele é maior ou menor do que o chute que ela deu, beleza? Então, vamos começar. Para iniciar isso daí, a gente tem aqui a nossa variável número secreto, a nossa variável chute, e o que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou pedir para verificar se o chute, se for errado, para que a gente peça aqui, para que a gente dê dicas do chute, né? Se ele for maior ou menor que o número secreto. Então, aqui é o nosso else finalzão, vou deixar ele aqui embaixo, depois eu vou arrumar a indentação dele. Então, a pessoa vai digitar, o número secreto é igual ao chute? Se for igual, a pessoa acertou, o nosso jogo acaba. Se não, a gente vai dar mais uma chance para a pessoa, tá? Eu vou colocar aqui um else if e vou colocar aqui, por exemplo, verificando se o chute ele é maior ou menor do que o número secreto. Então, se o chute for maior que o número secreto, e observe que aqui eu não usei o maior, o sinal de mais. Não é isso que eu quero fazer. Eu quero comparar mesmo se ele é maior. Então, se o chute for maior que o número secreto, eu vou falar que o chute é maior que o número secreto. Então, eu vou colocar aqui no console mesmo, console.log, depois a gente vai escolher um local para exibir essas nossas mensagens. Vou falar o número secreto é menor, né? Se o meu chute for maior, o número secreto é menor. Estou fazendo aqui as operações certinho. Aí, se o número secreto for, vou colocar aqui outro else if, se ele for menor, se o chute for menor que o número secreto, o que eu quero fazer é justamente o oposto. Vou colocar aqui um console.log e vou falar o número secreto é maior. Então eu chutei 2 e o número secreto é 3, o número secreto é maior do que o meu chute, certo? E vou colocar essas duas opções aqui. O que a gente pode fazer também é perguntar, né, digitar mais uma vez esse chute aqui. Então vou colocar esse var chute, eu fiz uma cópia aqui, deixa eu colocar para o lado só para a gente visualizar em uma linha só, para ficar mais fácil, tá bom? Então, a pessoa chutou e errou. A gente vai dar a dica se for maior ou menor. Então, a gente vai colocar essa dica aqui no console. Vamos ver só essa dica primeiro acontecendo, que eu vou errar, e depois a gente exibe aqui esse elsezinho no final falando que a gente errou.
tá bom? Então, vou deixar só assim, não vou pedir ainda o segundo chute dela, tá? Então, voltando aqui no nosso código, salvei, executando. Eu vou chutar inicialmente para cair nesse if, tá? O chute maior que o número secreto. Então, o número secreto é 3, vou chutar 8. Quando eu dou um ok, ele fala que o número secreto é menor, beleza? Então, a gente caiu nessa condição aqui. O que ficou estranho é porque ele nunca vai cair na condição do errou, né? Isso. Ou ele é igual, ou ele é maior, ou ele é menor, e esse último else, né? Caso contrário, não é nem igual, nem maior, nem menor, não tem outra opção. Né? Então reparem que esse else nunca caiu. E é uma situação que às vezes a gente acontece. A gente escreve uma sequência, tanto de if else, que tem umas condições ali que, dada a ordem ou dadas as possibilidades, nunca aconteceu, né? Exatamente. Esse else aqui, se a gente tirasse, no nosso caso que tirasse, ele não faria diferença para o nosso código. Por quê? O chute e o número secreto, ou eles são iguais, ou o chute é maior, ou o chute é menor. Não tem uma outra alternativa, né? Entre essas possibilidades aí. Então, o que eu vou fazer? Vamos fazer algo diferente, né? Vou fazer o teste aqui só para ver que o chute é menor que o número secreto, para a gente ver essa mensagem acontecendo. Então, vou digitar 1 e meu número secreto é 3. Quando eu dou um enter, o número secreto é maior. Beleza, deu certinho. Só que tem uma coisa estranha, né, aqui. O que a gente pode fazer para conseguir pedir para a pessoa um segundo chute, né? Ou, de fato, verificar se a gente acertou ou não, né, o nosso chute. Então, o que a gente pode fazer, Rafa, nesse projeto aqui para ele ficar melhor? A gente pode fazer um loop. Como assim a gente pode fazer um loop? A gente pode deixar já definido um número de tentativas que o nosso usuário pode tentar. Então, por exemplo, a gente vai querer que a pessoa tente no máximo 3 vezes dar o chute certo desse nosso número. Beleza. Então, pode criar aí a variável de tentativas, exatamente, e pode colocar número 3. Eu vou dar 3 tentativas para a pessoa poder acertar. Beleza. E nessa situação, quando a gente vai utilizar, a gente quer que o programa rode até alguma coisa acontecer, existe um novo comando, que nem o if, só que agora o if ele funciona para condições. Existe o while, e ele vai funcionar para loops, né, para iterações. O que acontece? Quando a gente pode escrever da seguinte forma: enquanto o jogador tiver tentativas, a gente vai continuar rodando o programa. Então, a gente vai continuar pedindo para ele, coloque aqui qual número você acha que é. Então, para isso, a gente vai chamar o nosso comandinho while. Então, pode aqui, colocar, né? Aí. Então, while. Só para a gente entender, né? O enquanto é o while em inglês, né? Em português, exatamente. Em português. Então, while. Isso. Entre parênteses, tentativas, que vai ser enquanto as tentativas ainda tiverem tentativas, o que vai acontecer? Todo esse nosso código de digite um número entre 0 e 10. Então, o nosso programinha vai acontecer enquanto isso daí for verdade. O while, ele precisa daquelas chaves, né, daqueles bigodes. Assim como no if, tudo que fica dentro das chaves é o que vai acontecer se aquilo for verdade. Então, a gente coloca aí as chaves no começo e as chaves lá no final. Mas, Rafaela, Guilherme, ficou ali dentro do while, ficou entre parênteses, ficou só tentativas. Ele não tinha que colocar alguma coisa enquanto a tentativas é alguma coisa? Sim. A gente vai, na verdade, enquanto a gente for fazendo o nosso programa, a gente vai diminuindo o número de tentativas. Então, a cada erro que o nosso usuário fizer, então, por exemplo, ele vai entrar, que nem o Gui colocou, o número secreto é 3. Aí ele entra com 5. Aí vai aparecer que o número secreto era menor. Ok. Mas ele precisa perder uma tentativa, né? Então, a cada vez que isso for acontecer, né, coloca lá embaixo quando o número secreto for menor e quando o número secreto for maior, a tentativa vai diminuir 1. Então, a gente vai colocar que a nossa variável tentativa é igual a tentativa vai ser menos 1, né? É diferente da idade da minha avó, né? Que era 200 e sei lá quantos anos, né? Agora eu tô subtraindo 1, né?
Exatamente. E isso vai acontecer tanto para quanto o número for menor ou quanto maior. Então, pode adicionar nesses dois ifs. Legal. Então, agora... Só uma coisa interessante também, Rafa, é assim, ó, observa que esse while que a gente colocou de tentativas aqui, por questão de leitura mesmo e entender o que faz parte do while e o que não faz, eu vou selecionar todo esse código, até a parte onde o while começa, vou segurar o Ctrl e vou colocar o meu colchete para o lado direito. Eu nunca sei o que é direito, esquerdo, aqui é direito. E ele vai jogar um pouquinho para o lado. Ó, se eu coloco o lado esquerdo, abrindo o colchete e fechando o colchete. O que acontece? Só essa alteração que eu fiz, a gente já consegue enxergar muito melhor o que faz parte do while e o que não faz parte do while, tá bom? Então, ó, eu selecionei todo o meu código, só fazendo isso aqui de novo, selecionei todo o código e coloquei Ctrl e colchete fechando. Segurando aqui, ó, colchete fechando, ele vai mais pro lado ainda, ó, mais ainda. Eu quero só um desse pro lado, só para deixar o meu código mais fácil de entender, tá bom? O que tá dentro do que, tá bom? Então, agora que a gente já colocou que a cada tentativa que ele tentar, né, a cada erro que ele fizer de tentativa, ele vai perder uma chance, é como se ele tivesse aquelas vidas, né, aqueles coraçõezinhos nos jogos, aí ele vai perdendo cada vez uma, a gente tem que colocar na nossa condição do while. Lembrando que o while vai dizer até quando a gente vai ficar rodando o programa. Como a pessoa vai ter 3 tentativas para poder acertar, então a condição vai ser: as tentativas precisam ser maior do que 0. Então, o que está acontecendo? A cada tentativa, o 3 vai ser diminuído. A primeira vez, você vai ter 3 tentativas. Se ele cair ali no else if, que vai ser no momento que ele vai errar, ele vai ter as tentativas diminuídas 1. Então, ele vai cair de novo no while, porque as tentativas agora vão ser 2, e aí ele vai errar. Aí ele vai cair de novo no while, porque as tentativas agora vão ser 1, e aí ele vai cair no while de novo, porque as tentativas vai ser 1. Aí, quando for 0, quando simplesmente ele errar mais uma vez, ele não vai mais entrar no while, porque o while tem ali a condição, ele só vai fazer esse programinha se for maior do que 0. Então, é isso que vai acontecer. E para a gente conseguir testar isso, eu vou trocar no lugar do console, vou colocar o alert. A gente já viu que o console está caindo nessas condições, né? Quando o meu chute é maior ou menor. Vou colocar aqui o alert nessas mensagens de console para a gente testar, tá bom? Então, olha só. Já temos o número secreto, a gente já sabe, a gente definiu. Temos o número de tentativas. Troquei aqui para o alert de acertou, o número secreto é menor ou o número secreto é maior, tirando aqui as tentativas, e temos aqui o nosso chute. Vou criar o meu primeiro teste errando todas as vezes. Eu quero zerar as tentativas, beleza? Então, vou rodar aqui o programa, deixar aqui do ladinho, vai aparecer ali, digite o número de 0 e 10. Meu número secreto é 3, imaginando que eu não sei, chutei 6. Dei um Enter, o número secreto é menor, o meu chute foi 6. Então, dei um OK. Vou colocar aqui, por exemplo, o 5. O número secreto é menor. Tentativa 2, minha última tentativa. Vou colocar o 1. O número secreto é maior. Dei um Enter e acaba o jogo. Simplesmente acabou. Não tive uma mensagem de fim de jogo ou algo que eu errei, que acabou tudo. Não, simplesmente acabou. Tentei às vezes e acabou. Vou fazer agora o cenário que eu acerto. Então, vamos lá. Rodando aqui. Vou acertar na segunda, para não dar muito na cara, né? Então, vou colocar aqui, ó, o número secreto é 2. Opa, o número secreto é maior. Então, dou um Enter, digito o número de 0 e 10, vou digitar o 3, acertou. Beleza, eu dou um Enter de novo, e ele pede para eu digitar um número secreto entre 0 e 10. Vou digitar o 3 de novo, acertou. E ele pediu de novo para eu digitar um número secreto. Vou digitar o 3 de novo, acertou e acaba. Não, nunca tá acabando isso aqui, meu Deus, aqui, ó. Não acaba nunca. Por quê? Por que não acaba, Rafa? Pelo amor de Deus, como que a gente acaba quando a gente acerta? Quando a gente acerta, a gente pode utilizar um comandinho que se chama break. Esse comando break, que é quebre, ele vai sair do while. Então, assim, quando você cair ali na situação de você acertou,
ali naquele if, número secreto igual ao chute, você vai receber a mensagem de acertou, mas você vai querer sair desse programa, porque você não precisa mais ficar rodando ali, por mais que tenha zilhões de tentativas. Ele, na verdade, ficou ali em loop, né? Ele não parou nas 3 tentativas, porque a gente só colocou que a tentativa diminui nas outras 2 situações, porque na situação que ele vai acertar, a gente vai dar um break, a gente vai sair do nosso programinha. Então é só você escrever aí break, e ele já vai fazer isso pra gente. Então olha só que interessante, deixa eu ver só se eu entendi agora também. Então meu programa eu estava acertando, eu não perdia nunca a tentativa, né, que a gente fala, tentativa maior que 0, então pede sempre aí para a pessoa digitar um número secreto. Aparecia que eu estava acertando, só que não parava, né? Quando a gente coloca esse break nessa condição, significa que quando cair aqui, não importa se eu tenho tentativas maior que 0, o while vai parar. É isso. Exatamente. Ele vai sair do while, vai simplesmente fechar o programa. Mas ele vai alertar que acertou, porque isso está acontecendo antes do break, né? Isso. Então, beleza. Vamos testar mais uma vez. Eu vou acertar de primeira agora, gente. Tenho 3 tentativas. Vou acertar na primeira. Então, vou digitar aqui 3, dei um ok, acertou, tô com medo de dar um ok aqui, vou dar o ok de novo, beleza, parou, deu certo, era isso que a gente queria. Agora, eu tenho um desafio para a gente poder fazer, porque até agora a gente tem usado essas tentativas fixas, né? Tipo, sim. Esse número secreto fixo, né? A gente não, a gente colocou da nossa cabeça que vai ser 3. Mas será que não seria muito mais legal se a gente pudesse sortear um número? Porque aí a gente realmente não vai saber, né? Qual é a brincadeira da gente ficar tentando adivinhar um número que a gente já sabe. Então a gente consegue fazer isso usando os próprios comandos que o computador vai fazer pra gente o sorteio desses números. Gui, você quer mostrar pra gente como que a gente pode fazer? Tava tão legal a gente roubando, sendo cheater. Tava legal. Ganhando. Não, e vocês estão aí assistindo, vocês vão ver que quando a gente colocar para o computador escolher, a gente não vai acertar nunca. Vai ser uma dificuldade para acertar. Vai precisar de 10 tentativas, Guilherme, Rafael, eu achei legal também ter uma associação, né, do if e do while. São coisas diferentes, né? O if se isso for verdade, execute isso. Agora o while enquanto isso for verdade, execute isso. Eles têm uma proximidade, não é? Só que o while, na hora que fecha a chave lá embaixo, ele volta para cima para verificar de novo. O if não. Ele testou, decidiu se executa ou não e vai embora. Então esse parênteses que tem no if e no while, que aqui a gente está dando aspas e tal, tem um monte de características que a gente colocou também, eles têm uma proximidade, eles são comandinhos, não é? Que tem uma proximidade. Eu achei que ficou muito legal. E essa é a estrutura de loop que a Rafaela falou, que algumas pessoas colocam como de laço, estrutura de repetição. São as palavras que aparecem com frequência, mas vai ser como a Rafaela falou, que é o loop. É isso aí. E o if é a condição, de fato, né? Vamos criar, então, vamos entender como que a gente pode pedir para o número secreto ser gerado de forma aleatória. Eu não quero que você digite agora, eu quero que você preste atenção aqui. Eu vou abrir o console, tá? Um outro console aqui, não vou usar o console do nosso CodePen. Eu quero que você preste atenção nisso que eu vou mostrar para vocês agora. Olha só, existe uma função no JavaScript chamada match, só de eu digitar match, ela já aparece ali, ó, match.random. E quando eu clico aqui no match.random, observe que aparece um F, que significa que é uma função. Eu vou abrir e fechar parênteses, tá? E quando eu dou um enter, olha só o que acontece. Gerou um número pra gente maluco, né? 0.96, uma coisa maluca. Eu não entendi, vamos pesquisar. Então eu vou digitar no Google mesmo, match.random, JavaScript, tá bom? E vou acessar esse primeiro link aqui, ó, do Mozilla mesmo, tá? Acessando aqui esse primeiro link, vamos dar uma olhada o que essa função matchRandom faz, tá? Então, ó, o matchRandom retorna um número pseudo-aleatório no intervalo de 0,1, ou seja, 0 inclusivo, o 0 pode aparecer, mas não inclui o número 1. O que isso significa? Todas as vezes que eu rodo essa função, vou colocar aqui de novo, vou digitar aqui de novo, matchRandom, ele vai gerar outro número, e seta para cima outro número, sempre ele vai gerar
um número para a gente diferente, tá? Só que esse número que ele está gerando é um número entre 0 e 1, não faz parte do que a gente precisa, não resolve o problema que a gente está na nossa aplicação, porque a gente precisa de um número entre 0 e 10. Então, o que a gente podia fazer? Eu podia usar o match random mesmo para ele gerar um número aleatório, e se eu multiplico esse número por 10, ele vai pegar essa vírgula que está aqui e vai jogar para o lado. Então, só de eu fazer isso daqui, olha só o que ele faz. Já gerou 1.2 alguma coisa, vou multiplicar de novo, 0. Alguma coisa mesmo, 6.3 alguma coisa, isso faz parte, isso ficou legal. O que eu podia fazer agora é, a gente tem um problema muito similar com o que a gente viu na nossa primeira aula, no conversão das moedas. A gente tinha um número, a gente tinha um valor, né, do PlayStation, que era 399,99, que quando a gente realizava a multiplicação, ficava um número grande, né? E a gente conseguiu deixar esse número menor usando o toFix, e quando a gente quer realizar um cálculo só com o número inteiro, com a parte inteira, eu quero só esses 6, eu posso dar um parse int disso. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar todo esse valor e vou guardar numa variável aqui que eu vou chamar de número, tá bom? Número vai ser igual a esse match que eu dei aqui. Então, se eu digito aqui número, apareceu 9 ponto não sei o que, não sei o que, não sei o que. Beleza. O que eu quero fazer agora é dar um parse int desse número que eu acabei de criar aqui. Número. Quando eu dou um enter, olha só o que aparece pra gente, o número 9. Esse é um número que faz sentido para a gente utilizar. Então, o que a gente pode fazer para gerar o nosso número aleatório? A gente pode pedir mesmo para essa função matchRandom, que a gente viu na documentação, que gera um número entre 0 e 1, onde 1 nunca aparece, é sempre 0 ponto não sei o que. A gente multiplica esse matchRandom, esse resultado, por 10 para jogar a vírgula para a direita. Depois, a gente dá um parse int desse número que foi gerado. E a gente tem o nosso número secreto. Para fazer até tudo na mesma linha, isso aí. Pode tudo. Dá para fazer tudo na mesma linha. Você quer fazer na mesma linha? Bora lá. Bora na mesma linha, então. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser usar a função match.random. Chamei a função, ela vai gerar um número entre 0 e 1, né? 0 ponto não sei o que, tal, beleza? Vou multiplicar isso daqui por 10. Todo esse resultado eu quero que fique encapsulado, eu quero que fique em um lugar só. Então, vou colocar aqui um parênteses, que eu quero que ele realize esse código primeiro. Ele gerou um número e multiplicou, né? Jogou a vírgula uma casinha para a direita. Depois de tudo isso aqui, eu vou realizar um parse int desse resultado aqui, tá? E a gente tem um parse int. Bom, assim, só para a gente ter certeza mesmo do que está acontecendo, eu vou colocar um alert aqui, só para a gente ver mesmo esse número secreto, tá? Sendo gerado. Só para a gente ver. Então, salvei aqui, executando. Primeira coisa que vai ser o número secreto. Que vai aparecer, vai ser o número secreto. 4. Beleza. Digite aí o número, vou digitar o número 4. Olha, acertou, que maravilha. Vou fazer mais uma vez, só para ter certeza. Depois a gente vai tirar esse alert e a nossa vida vai ser um pouco mais triste, um pouco mais sombria. É 0. Beleza, vou digitar então 0. Acertei. Maravilha. Agora o chicote vai estralar. Por quê? Eu vou tirar o alert do número secreto e o número secreto que o computador vai escolher, a gente não vai saber, certo? Então, a gente tem aqui as condições. Em nenhum momento a gente fala que o número secreto, qual é o número secreto. Mas só para a gente ter certeza mesmo que isso está acontecendo, vamos jogar valendo. E claro que não vai ser eu que vai jogar, né? Eu já fiz aqui todo esse esquema de escolher o número secreto. Quem vai jogar vai ser o Paulo ou a Rafa. Vamos ver quem consegue acertar. Quem vai primeiro aí, os dois? Eu posso tentar. Boa. Então vai lá, Rafa. Eu chuto 7. 7. O número secreto é menor. Ah. Eu chuto 2. Caramba! Nossa! Isso não estava combinado. É impossível combinar esse número secreto. Mas eu vou mostrar para vocês que o Paulo também é muito bom nesse jogo. Vai lá, Paulo. 4. 4. O número secreto é menor. Pode pôr 2. Caramba, eu sou as duas vezes os dois. Pessoal, não é combinado isso, tá? Mas eu quero fazer agora uma situação onde a gente zera as nossas possibilidades, zeram as nossas tentativas. Seria legal se a gente pudesse mostrar, né, para a pessoa qual era de fato o número secreto.
E como que a gente pode fazer isso? Rafa, você tem alguma ideia? Com certeza. Primeiramente, né, na verdade, o que a gente deveria fazer no final é a gente dar uma informação para o usuário de que ele não acertou. Então, avisar, poxa, você não acertou, o programa terminou, né? Que nem aquela vez que a gente colocava uma operação na nossa calculadora e ela deveria falar para o usuário que ele selecionou um número errado e não simplesmente parar. Então, saindo desse loop, né, desse while que a gente tinha feito, se as tentativas acabam, ele vai parar de entrar nesse while. Então, finalizando esse nosso loop, a gente pode adicionar mais uma condição ali embaixo, que vai ser um if. O chute for diferente do número secreto, e eu já vou explicar para vocês. O diferente aqui, né? Porque a gente sempre comparou com igual, ou maior, ou menor. Aqui a gente precisa de algo que seja diferente. Exatamente. A gente vai precisar do ponto de exclamação e o igual. Ou seja, é um pouco intuitivo, né? Ao invés de a gente simplesmente dar o igual, a gente põe um ponto de exclamação, que é como se ele estivesse cortando o nosso igual, como se fosse realmente diferente. Então, vamos lá. Se o chute for diferente do número secreto, mesmo depois dele ter saído do loop, ele vai poder abrir chaves, e aí a gente pode escrever para o nosso usuário, né? Dar um alert, já que a gente está fazendo com alert. Suas tentativas acabaram, né? Infelizmente, a gente pode falar o número secreto era, e aí a gente concatena com a nossa variável de número secreto, para mostrar para o usuário qual que era o número secreto. E só uma observação, né? Aqui esse if, ele está acontecendo depois do while. Por que a gente precisa fazer essa condição? Porque quando a gente está certa, quando a gente está ali no número secreto igual a chute alert, acertou e ele dá um break, ele vai sair do while, assim como quando você também acaba as tentativas. Então esse if ali no final do código vai acontecer tanto para se você fez um break e acertou, quanto para se você errou tudo e não teve tentativa. Então, por isso que a gente vai precisar ter essa condição. Se o chute for diferente do número secreto, porque se você tinha acertado e o chute for igual ao número secreto, você não vai receber essa mensagem. Então, é isso aí. Vamos ver, vamos rodar para ver se vai funcionar. Então, a ideia aqui é a gente realizar um teste onde a gente, de fato, vai errar todas as vezes. Então, eu vou digitar aqui. Espero que eu não acerte de primeira. Ufa, então isso está sempre 9 mesmo, é menor. Minha última tentativa, suas tentativas acabaram, o número secreto era 6. E repara que a minha mensagem ficou grudada aqui, né? Não era 6, né? Por quê? Eu preciso deixar um espacinho aqui, só para a gente conseguir ver bem isso. Aqui, ó, eu não deixei nenhum espaço, vou deixar um espaço, aí sim aparece o número secreto, tá bom? Aí é que vai ficar bem certinho. Vou rodar mais uma vez. Espero que eu não acerte o número secreto de primeira. Número secreto maior, beleza, chutando aqui, acabaram minhas tentativas, número secreto era 4, beleza? É isso aí. Então olha o que a gente fez aqui na nossa aula. A gente fez o cálculo do número secreto, a gente pediu para o computador sortear um número, mais ou menos isso. E aí você pode estar pensando, né? Poxa, Paulo, eu vi a Rafael e o Guilherme explicando, mas eu não entendi o math random, por que multiplicou por 10, paciente. Pensa que esse trecho de código pegou um número entre 0 e 10, não é bem isso, né? Se você for ver direitinho, é entre 0, inclusive, e só até o 9, o 10 não. Você pode até parar para pensar o que aconteceu. A gente criou uma variável para saber quantas tentativas a gente ainda tem, e criamos um loop, um mecanismo que o programa roda várias vezes. O loop e o if são estruturas fundamentais na maior parte das linguagens de programação, porque são através delas que a gente compõe decisões e árvores, e tudo se abre. E nesse while que a gente escreveu, dentro dos parênteses, o que a gente passa? A gente passa uma condição. A condição que, se der verdadeiro, ele entra, se der falso, ele sai. E se der verdadeiro, ele entra, roda todo esse blocão aí que o Guilherme fez o tab, aí empurrou para a direita, roda o blocão inteiro, chegou no fecha-chaves, ele volta, diferente do if que ele saía, mesmo sendo verdadeiro. No while, ele volta e verifica de novo. Essa condição continua verdadeira, tentativas ainda é maior que 0, é. Então faz de novo.
Enquanto tentativas for maior que 0, faz de novo, e faz de novo. Ele só vai parar nesse caso porque a gente tem um break, que tem uma situação ali que ele fala, olha, nesse caso aqui, quando acertou, para, ou quando a tentativas foi maior que 0, ele para, tá? Ele vai parar nessas duas condições, ele só para por causa dessas duas condições. Então, é isso, muito importante. O if, o while, as variáveis são conjuntos que a gente trouxe aqui através desses projetos divertidos que vocês customizaram, estão customizando, e a gente está esperando as perguntas de vocês e o compartilhamento de projeto. Vou trazer um desafio. O meu desafio é que você modifique um pouco o cenário do mentalista para que você tenha aquele mesmo mecanismo da calculadora que tem um espaço mais bonitinho. Você pode até investigar como que foi o CSS e o HTML lá, para que tenha um espaço para aparecer, acertou, errou, você tem tantas chances, você ganhou tantos pontos porque você acertou de primeira. Você pode criar vários mecanismos e colocar aqui no meio do Stranger Things ou numa barrinha aí branca que nem tinha na da calculadora. Você vai ter que dar uma olhadinha indo além do JavaScript. Essa é uma sugestão. Você pode fazer também no document.write ali embaixo, se você conseguir alterar o background para branco. Tem uma série de coisas que você pode tentar fazer aqui nesse desafio para você deixar ainda mais convidativo para mostrar para sua família. E outra coisa também que a gente pode colocar como desafio para vocês é que esse comandinho break que a gente colocou ali para sair do while logo que você acertar, ele pode ser substituído para você escrever de uma outra forma algumas partes do código. Então, fica aí para vocês o desafio. E eu espero que vocês consigam também resolver essa incógnita. Só para ver se eu entendi. Então, existe uma forma da gente sair de uma condição while sem usar o break. Exatamente. Tá, beleza. E eu posso deixar um último desafio também, Paulo? Eu ia falar isso. Boa. Então, meu desafio é o seguinte, né? O Paulo já deu uma dica muito boa ali, né? Que a gente está gerando um número entre 1 e 9, e a gente devia gerar um número entre 0 e 10, meu conselho é o seguinte, meu desafio para você é o seguinte, e se a gente quisesse gerar um número entre 1 e 10? E se a gente quisesse gerar um número entre 1 e 20, entre 0 e 20, o que a gente teria que alterar aqui nessa condição aqui na escolha do número secreto? Deixa esse desafio para você. A gente está esperando para ver seu código, ver o que você está fazendo e conversar no Discord. E a gente gosta muito desses desafios, desses challenges e pequenos projetos para você botar em prática. Então você tem um objetivo, e aí como você vai fazer? Se é com if, com while, se vai ter else, se não vai, você vai usar chave, você vai usar o alert, ou alguma coisa que você pesquisou e foi além, isso você que escolhe e vai te ajudar a todas essas características que a Rafaela e o Guilherme trouxeram de novo aqui, mostrando documentação, como pesquisar, como ir além. Na Lura a gente tem organizado muitas coisas para isso de challenge, de desafios. A gente tem trazido mais dessa forma. A gente quer motivar vocês a encontrar uma paixão que dá para colocar, um seriado, um jogo de videogame, um anime ou alguma coisa, ou algum problema que você precisa resolver na sua vida, para que você aplique tecnologia. Tecnologia, né, o pessoal fala que chama enabler, né? É alguma coisa que capacita você a chegar lá. Então a gente está trazendo problemas e vocês vão usar tecnologia para apresentar soluções. Obviamente a gente ainda está muito restrito com as coisas que a gente aprendeu, mas vocês viram que o ritmo que a gente está indo tá muito bom. Então eu queria dar parabéns para você e de novo agradecer aqui a Rafaela e o Guilherme. Um prazer. Tamo junto. Tchau, até amanhã. Até. Tchau, tchau. E olha só, nessa terceira aula a gente começa a ver, especialmente com esse desafio da gente tentar tirar esse tal de break para parar as coisas, que existem várias maneiras de programar a mesma coisa. E esse é um grande desafio na vida de devs. Por quê? Você, quando você for trabalhar com software, você vai encontrar situações que você pode tomar várias decisões diferentes e que o resultado é o mesmo, mas pode demorar mais, demorar menos, gastar mais recursos do computador, gastar menos. E esse tipo de decisão, às vezes, pode ser bastante complicada porque gera um certo desespero. Aí você fala, poxa, Paulo, Rafaela, Guilherme, o que eu uso agora? É melhor assim ou melhor desse outro jeito? E tem vezes que tanto faz, tem vezes que há situações e boas práticas e isso é desafiador para o nosso trabalho, ao mesmo tempo que é muito empolgante, porque você tem várias formas. Você pode usar de algum jeito a sua criatividade. Então, quero ver o resultado dos seus desafios. Estou esperando você no Discord.